Se você é mulher e tá exausta, esse episódio do Mirocast é pra você. Olá, está começando mais um episódio do Mirocast. Eu começo com uma frase de Ruth Manos, uma cronista, uma autora de quem eu gosto muito, que diz o seguinte: as mulheres não são chatas, elas estão exaustas. E esse é o nosso tema. Afinal de contas, se você é mulher, assim como eu, a gente sabe da correria do nosso dia a dia, a gente sabe de todas as demandas, criar filho, muitas vezes se sentir só nessa criação, também se sentir culpada por tantas coisas. Enfim, eu tenho certeza que você vai se reconhecer hoje no nosso episódio. E na nossa mesa aqui só tem fera hoje. Eu vou ter que ler os currículos, porque é muita coisa. Eu começo com Virna Bentes. Deixa eu achar aqui, Virna, seu currículo, que é enorme, gente. Olha só o que é que Virna é. Virna é orientadora parental pela Escola de Parentalidade Positiva em Portugal e também pela Universidade de Coimbra, Portugal, psicanalista, psicóloga em formação e advogada. A gente tem também aqui no nosso estúdio Orjana Oliveira, que é educadora parental, psicoterapeuta e uma das fundadoras da Associação Brasileira de Disciplina Positiva no Brasil, não é pouca coisa não. E Cândida Múzio, que você já conhece, é diretora do Colégio Miró e é também educadora parental, graduanda em família, especialista em desenvolvimento humano, é também bióloga, essa eu não sabia, gestora do movimento Conexão, grupo de mulheres e, como eu já falei, diretora pedagógica do colégio e mãe. Já deu pra ver que o negócio aqui vai ser bom, só tem fera e o assunto é exaustão. Olá, meninas, muito obrigada pela participação, tô muito feliz com vocês aqui. E vamos começar, né? Primeiro perguntando por que falar sobre exaustão? Por que que a gente vai tratar esse tema? Por que que a mulher tá se sentindo tão exausta? É recorrente a conversa das mães na escola sobre a exaustão. E a gente não podia, como instituição que se ocupa de cuidar de famílias, não trazer essa temática. Se essa é uma temática contemporânea, se essa é uma temática recorrente, o Colégio Miró faz, então, um investimento em contribuir com esse processo de educar, ouvindo as mães, falando para as mães, cuidando das mães. Tranquilos, viu, pais? A gente também cuida de vocês. Lembrem que recentemente a gente fez uma discussão sobre isso. Mas está aberta aqui a nossa conversa, que eu tenho certeza que vai trazer um bocado de gente para cá. E aí, vocês como orientadoras parentais, também assim como Cândida, é comum as mulheres chegarem nas sessões, não só com as demandas de criação, mas também incluindo nisso aí a exaustão, o cansaço, a cabeça cheia. Como é que é no consultório com vocês? Eu acho que a demanda começa pela exaustão. Muitas das demandas começam pela exaustão. E antes aqui nos bastidores a gente falava de exemplos, então eu vou trazer. Inclusive hoje, antes de vir para cá gravar, eu atendi uma família na França, uma mãe portuguesa, expatriada, 3 filhos em idades pequenas, e as demandas que ela trazia sobre as crianças eram secundárias à exaustão dela. E ela inicia a sessão hoje dizendo para mim, assim, eu tô num momento muito caótico do meu trabalho, meu marido também, mas as coisas estão correndo até de forma organizada. Não é? Então a gente percebe que, eu acho que talvez, não sei se vocês concordam, a exaustão vem antes das outras demandas. Uhum. Ou, neste momento, ela está numa posição prioritária. Uhum. Eu vi a Orjana, depois eu me coloco do que eu ouço também na escola. Eu percebo que realmente, né, vem antes, porque tem uma estrutura, né, social que a gente está inserida, e aí me parece que essas mulheres, e eu vejo isso também nos atendimentos que eu faço, elas olham para isso como se fosse uma falha individual, sabe? E tem toda uma estrutura que romantiza, né? Então, naturalmente, a gente conversou sobre isso também, né? Tem esse cuidado invisível que essa mulher vai... a carga mental, né? De toda uma elaboração, de toda uma gestão interna, que é muito sutil, né? Muito pequena. Aí dentro de uma família, é ela que está olhando para toda essa invisibilidade. E aí a sobrecarga termina trazendo essa exaustão. E isso é muito naturalizado, né? Isso. Eu acho que esse é o, né? Parece que é uma coisa muito... Não, faz parte. E aí acontece isso, né? No seu consultório, no meu, de mulheres que chegam, muitas vezes nem conseguindo perceber que isso não é um lugar, uma falha dela. Entende? Tem uma estrutura, né? Que... Eu, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, e eu queria já pegar esse livro aqui,
não sei se vocês já tiveram contato com Edouard Louis, que é um francês de 33 anos, e essa história é da libertação da mãe dele. E tem uma hora que ela fala do cansaço dela. E ele traz esse cansaço pra cá, porque é como se esse cansaço tivesse normalizado. Se fosse algo intrínseco dessa pessoa. Ela tá cansada e ponto. Ela é aquela pessoa que tem que dar conta de tudo isso. Então, quando a gente traz pra mesa esse cansaço, a gente vai trabalhar na direção de mostrar que não é normal. A gente não precisa estar exausta. A gente não precisa viver exausta. Então, a contemporaneidade está nos levando nessa direção. Então, é pra gente ficar conformado de que essa contemporaneidade nos leva a essa exaustão e ponto. Então, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer para viver na contemporaneidade, dando conta de uma série de coisas que a gente tem que dar, outras a gente não tem, né? Adoro coisas que Virna conta. E a gente pensar que precisa colocar essa temática na mesa para a gente entender o que é essa exaustão e tirar ela dessa normalidade. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Como a gente tem falado cada vez mais no tema da exaustão, a gente até fez um podcast sobre o assunto da divisão de tarefas, né? Do homem. A gente tem conquistado em algumas famílias, né? Cândida sempre fala disso, algumas famílias, essa divisão maior. Mas o que eu percebo é que mentalmente a sobrecarga é grande, né? A mulher até divide, você faz isso, você faz aquilo, mas a gente já vem com essa responsabilidade da gente organizar. Vai ser assim, você faz aquilo. Mas esse cansaço mental, ele é muito grande também, da responsabilidade por... O delegar também cansa, né? Porque você primeiro tem que organizar na sua cabeça para você delegar. E aí, Sim. Mentalmente... E eu acho que vocês podem até falar muito melhor do que eu sobre isso, com certeza. Mas mentalmente, esse esforço mental, ele também pesa. Não é só o braçal, né? Eu vou dar um exemplo que às vezes fica quase engraçado. Então, você tem um companheiro que é seu parceiro, por exemplo. Um companheiro, uma companheira, né? E ele decide, por exemplo, que ele vai cozinhar. Ele vai fazer a comida do dia. E aí ele diz, aonde está o azeite? Quantas pessoas vão almoçar? Você coloca a mesa? Então, assim... Comprou a cenoura? Comprou? Aonde está a cenoura? Eu não acho, né? Então, a gente está falando de uma coisa que está relacionada a esse cozinhar, mas isso tem a ver com... Vamos sair para alguma coisa e onde está minha calça marrom, né? Tem muito. E isso não nos desocupa. Então, a gente tá ali, o marido tá cozinhando, a companheira tá cozinhando, mas tem uma convocatória a gente de sempre estar pensando e ajudando a resolver coisas que, às vezes, o nosso parceiro, a nossa parceira, tá fazendo. Então, se vocês acham que essa exaustão, ela começa pelo cérebro, ela começa pelo mental, inclusive incluindo a culpa, depressão, ansiedade, os medos. Me parece que essa exaustão começa aqui dentro, Sim, né? A exaustão não é física, é essa exaustão mental que leva a gente a ter baixa energia, que vai terminar refletindo no físico. Eu acho que até a Jana pode falar melhor sobre isso. Mas tem só um ponto que, assim, de onde que vem essa carga mental e essa obrigação? Quando o Cândida falou desse livro, eu me lembrei de um que a gente tinha falado antes, que é O Caderno Proibido, de Alba Céspedes, se passa na década de 50. De quem é? Alba Céspedes. Se passa na década de 50, uma mulher, e o relato dela, da exaustão, porque todo o trabalho doméstico da casa é dela, chega a ser cansativo de você ler. Nossa. É tão bem escrito e a gente não saiu desse lugar porque está arraigado na nossa sociedade que as mulheres são responsáveis pelos trabalhos de cuidado. Todo o trabalho de cuidado somos nós. Eu ouço muito assim, nas sessões também. Olha, não, o pai vai ajudar. O pai não ajuda. E aí, isso que vocês estavam... Pai tem que se responsabilizar. Vai criar junto, e por que a gente fica tão cansada de pensar? Porque quem ajuda não se responsabiliza. Lógico. E não pensa junto. Perfeito. Então, a gente, na verdade, termina contando com pai, às vezes, ou às vezes mãe, porque eu já vi acontecer o contrário, é raro, mas Sim. De vez em quando aparece. A pessoa que não se responsabiliza, ela é rede de apoio, ela é uma ajuda. Ela não é responsável. Sim. Não é? Então, se você tem que pensar para distribuir as tarefas, já era. Tem que sentar junto e dizer, olha, eu estou disponível para fazer isso aqui, e você está disponível para fazer o quê? E cada um se responsabiliza por toda a execução da tarefa, porque é como o Cândida falou, não vou cozinhar hoje. Ai, e tem cenoura? Se você vai cozinhar, você tem que abrir a geladeira antes e olhar se tem a Se cenoura. não tem a cenoura, vai comprar. Vai comprar. Parece que a responsabilidade, né, você falando, eu lembrei da Vera Conelli. Eu assisti uma palestra dela e ela traz
algo que eu acho muito maravilhoso, que me parece que nós estamos no mundo sozinhas, as únicas responsáveis, e o pessoal dá uma forcinha. Entendeu? O pessoal dá uma ajudinha, de vez em quando alguém vai... Entende? Então a gente já internaliza. E aí, se alguma escolha... Eu estava conversando isso ontem com um atendimento que eu tive de uma mãe que está com filhas de 10 meses, ela me trazendo, poxa, mas eu tomei algumas escolhas até agora, ela precisa trabalhar, que já sinto culpa, Rosana. E aí eu falei, mas essa escolha não foi só sua, gata. É sobre isso, entende? Porque se ela optou por não colocar o filho na creche, o companheiro estava lá, a avó que vive opinando, né? Em vez de, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que fica dentro da maternidade opinando ao invés de colaborar. Né? Isso é um outro ponto. E essa culpa, ela vem desde o início. É a mulher que engravida. É a mulher que resolve engravidar. É a mulher que se descuidou. Né? Sim, então, a responsabilidade é sua. Foi ela que escolheu errado, entende? Que você falou isso um pouco nos bastidores, né? Do certo e errado. Então, você imagina o peso que é você acreditar que você que colocou na creche errada. Que você, Cândida deve ver isso, né? Que você fez a escolha pro seu filho, pra escola, que não foi boa. Mas não, gente. Tem um pai ali, tem toda uma rede que deveria existir e que indiretamente está escolhendo também. E né? a gente entra no tema da culpa, que a gente também falou um pouco nos bastidores, que muitas vezes a gente escolhe não entre vontades, o que eu vou fazer, isso até Ruth Mano cita no livro, o que eu quero fazer isso ou aquilo, mas onde eu vou ter menos culpa. Aí eu quero trabalhar, mas aí eu vou ter culpa de não ficar com os filhos. Aí eu quero ficar com os filhos, poxa, mas eu não me realizei no trabalho. Isso é muito comum, a culpa na escola, né? É muito comum. E ontem eu participava de uma aula onde a gente discutia quão bacana e quão potente é ter uma diretora que é educadora parental. E eu fico pensando sobre isso porque quando eu tenho uma família na minha frente que traz as suas culpas, as suas dores, os seus medos, a sua exaustão, para mim é super importante ajudar essa família com ações. Então eu não posso simplesmente escutar essa família e dizer, poxa, que difícil, né? Poxa, que difícil que tá esse tempo da gente, essa frase, esse tempo tá muito louco, tá tudo muito difícil. Como é que a gente ajuda essa família? E eu fiquei lembrando, a Rosana citou o Vera Iaconelli, esse livro, me empresta aqui, Ellen, o antimaternalista, esse livro de Vera, o Manifesto Antimaternalista, ela faz uma retrospectiva do lugar da mulher na sociedade e do lugar de mãe. Então, se a gente pensar, até 2 séculos atrás, acho que 2 séculos atrás, mais ou menos, a gente não tinha as mães nessa posição que elas estão hoje. Então, é uma construção, e é uma construção de todos nós. Essa mulher que tem essa exaustão, que começa aqui, que vive nesse processo de culpa, vem sendo construído isso, tem a ver com o patriarcado. Explica melhor, Cândida, 200 anos, como é que era, então? Por exemplo, há muito tempo atrás, ainda que 200 anos não seja tanto tempo assim, as mulheres entregavam os seus filhos quando eles nasciam. Elas sequer faziam o aleitamento, né? A gente vê isso nos filmes, por exemplo, sim, as amas de leite. Verdade. Né? Muitas crianças, havia uma alta mortalidade infantil porque essas crianças eram entregues a outras pessoas. E elas não eram maternadas ali no início da sua vida. Essas crianças adoeciam, e elas não só adoeciam fisicamente porque poderiam ter aquela sociedade, uma sociedade que não tinha uma série de medicamentos, né, e de tecnologia na medicina como tem hoje, mas também imagine esse sujeito arrancado do ventre da sua mãe e entregue a uma outra pessoa absolutamente desconhecida. E não havia culpa. Porque essa era uma marca daquele tempo. Então, essa culpa que está construída hoje, ela está sendo historicamente construída. É importante que a gente entenda isso, porque tem mulheres que pensam assim, pô, se eu fizer isso, se eu deixo meu filho, se eu vou viajar e deixo meu filho, se eu vou trabalhar e deixo meu filho, que mulher sou eu? Que mãe sou eu? E essa é uma construção contemporânea que vem acontecendo. A gente precisa pensar sobre isso, para começar a pensar que existem outros jeitos. Já existiu. Eu não estou dizendo que era o melhor jeito, mas se já existia um outro jeito, pode existir um novo jeito que não seja marcado pela culpa. Então, por que teria havido essa construção? Qual o interesse de colocar a mulher socialmente nesse papel tão responsável de cuidar, evitar essa mortalidade? O que foi? O que é que mudou nessa mulher? Eu não sei se o que é que mudou na mulher, mas eu acho que a sociedade vem construída dessa forma que Cândida traz durante um período, e aí a gente teria que falar de algo muito profundo, mas eu vou deixar aqui algo para a gente não aprofundar, mas só para ficar na linha de pensamento. Se a gente pensar que o Brasil tem 500 e
poucos anos, não é, de achamento, e a gente pensar no contexto da Europa, isso que Cândida trouxe tem mais do que 200 anos, tá? E a gente vê aí, a partir da Revolução Francesa, aí a gente vai muito longe. Exatamente. A partir da Revolução Francesa, onde as mulheres ainda não trabalhavam e elas depois precisaram passar a integrar fábricas, etc. E aí a gente vem num caminho muito longo que não dá para a gente se aprofundar aqui. A Revolução Industrial também, né? Sim, e aí a gente termina caindo na construção do capitalismo como ordem vigente social que a gente tem. E o capitalismo é feito para que as mulheres produzam material para que a roda continue girando, porque somos nós que já estamos. E esse material é gente. Esse material é gente. E esse trabalho que a gente comentou antes, invisível de cuidado, precisa ser feito por alguém. Esse trabalho invisível, não pago, precisa ser feito por alguém para que a roda continue girando. Certo. Agora, saindo um pouco disso, Cândida falou que antigamente era assim, mas existem sociedades, como vocês são estudiosas do assunto, em que essa maternidade é mais leve. Por exemplo, eu tenho uma amiga que mora na França e já percebi algumas coisas, lendo também aquele famoso Crianças Francesas não fazem birra, né? Não dão trabalho, alguma coisa assim, o livro, que a sensualidade, a sexualidade da mulher ela é muito valorizada. Então, a mulher acabou de parir, ela já vai fazer uma reeducação do períneo, inclusive pelo SUS lá, né? Bem entre aspas, o governo paga essa reeducação do períneo, muitas vezes ela não amamenta, ela volta logo uma vida sexual, e essa criança não tem tanto esse cuidado tão exagerado, né, da mãe. Em outra, você falou que atendeu uma criança, uma mãe na França. Como é que vocês veem? Isso é mais do Brasil? Esse cuidado é mais localizado em algumas sociedades? Ou ele é generalizado? Acho que Virna, que está atendendo o pessoal da Europa, pode falar um pouco mais, né? E também a gente pensar que existem mulheres que estão em classes sociais diferentes, né? A gente não tem uma mulher, a gente tem mulheres, né? Pessoas. Então, tem uma série de aspectos que interferem nesse processo de maternar. Seja uma questão geográfica, mas seja uma questão também de posição social ou de cultura. Acho importante a gente ampliar, porque a gente não sabe, né? Pode ter mulheres de posições muito diferentes nos escutando. A babá que trabalhava comigo dizia, eu deixava meu filho de 4, o de 8 cuidando do de 4 e ia trabalhar. Exatamente. Não tinha jeito. Tem aquele filme maravilhoso de Regina Casé, né? Que horas ela volta? Que horas ela volta? Da mãe que sai pra cuidar do filho dos outros. A gente parte de lugares diferentes, né? Uma mulher negra já parte de um outro lugar, né? Exatamente. A classe social, isso que ela falou da questão cultural e de onde a gente está inserido, isso interfere, né? Como ela disse, né? A Vera trouxe isso no livro, e quando ela trouxe isso, inclusive, ela fala sobre o instinto materno. Isso. Ela traz uma discussão profunda o quanto o instinto materno não existe. Exatamente. O quanto ele é uma estratégia para manter essa mulher nesse lugar privado. Então, a mulher termina não indo para o lugar público, que foi o que a Virna trouxe, né? Dessa estrutura que foi desenhada para que a gente ficasse dentro de casa, e aí com a Revolução Industrial a gente foi para o trabalho, mas a gente foi simplesmente abandonada, porque a gente foi para mais uma carga, e o trabalho não foi dividido. A gente vai entrar em outras sociedades, mas você tocou num ponto que eu acho bem interessante. Eu sempre pensei sobre isso. Se o instinto existe, se o instinto não existe. Porque tá na barriga, a gente quer amamentar. Me parece, por outro lado, assim, é instintivo, a criança já nasce e vem pro peito, sabe pra onde vai. O que vocês acham, assim? Tem autores que falam que não, tem autores que sim. Na opinião de vocês? Olha, eu vou responder e aí vou pegar um pouquinho do que a gente estava falando antes, né? Sobre essa coisa do muito cuidado, pouco cuidado. A linha de orientação parental com que eu trabalho, que é um modelo específico, a gente tem uma frase famosa da Magda que é assim: mimo a mais não existe. Carinho a mais e cuidado não existe. Ela fala nesse livro Crianças Felizes. Isso, né? E isso vai muito de encontro ao que o Winnicott, que é que foi um grande psicanalista infantil, fala, né, do holding materno. Então, não importa se é o pai, se é a mãe, se é o avô, se é a avó, a criança precisa deste cuidado. E aí a gente vai para essa questão do instinto materno.
Não tem esse negócio de instinto materno. Isso foi algo que foi criado, Construído. para nos aprisionar nesse lugar, como bem a Orjana falou. E aí, tanto que hoje a gente já fala de função materna. Foi isso Função, que eu pensei aqui. né? Função materna, função paterna. Quem materna uma criança que perdeu a mãe no parto? Até para os pensei formatos exatamente familiares, nisso, né? Entende? Hoje a gente tem famílias homoafetivas, né? E como é que faz, gente? Eu Verdade, trabalho com muito duas bom. famílias Entendi. homoafetivas, então quem materna, quem paterna, essa não é a grande questão. Exato. Isso é mais uma forma de nos aprisionar. Exatamente. Instinto materno não existe, e aí eu vou trazer aqui algo que eu já contei algumas vezes, que espero que minha filha mais velha não ouça, mas aquela frase que a gente ouve, ai, nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma Nasce família. uma É a culpa, coisa mais né? mentirosa que eu já vi na minha vida. Porque eu me lembro, ok, nasceu, etc. Na hora de sair, né? A menina toda embrulhada na manta. Entregam aquele pacote. Eu olhei. Não vou repetir aqui o palavrão, porque estamos indo pra lá. Olhei, pensei e fiz. E agora? Uma amiga minha disse que teve vontade de perguntar ao médico se tinha que levar. E agora, o que é que eu vou fazer com esse pacote quando eu chegar em casa? Porque isso aqui vai ter... A gente não nasce mãe, né? A gente não nasce mãe. É muito bom você falar isso, Virna, porque eu tive algo parecido. Né? A gente está falando de instinto, mas muitas mães no puerpério e também tem depressão pós-parto. Então, que instinto é esse que a gente quer cuidar? A gente não quer cuidar. Não. Quando Estela nasceu, e também espero que ela não ouça, né? Nunca. Quando Estela nasceu, eu falei exatamente, foi esse pensamento, o que é que eu vou fazer? E não amei de cara. Eu não amei. E aí a gente volta para a culpa. Muitas mulheres se sentem culpadas porque olha para o pacote que trouxe da maternidade e não sente o tal do amor supremo, sublime, que é imposto porque existe o instinto maternal. E fala, minha filha tá saudável, tá tudo bem, por que que eu tô chorando? Eu não tenho direito de chorar. Como assim eu tô triste? Eu até me arrepio até hoje porque eu me senti tão culpada de não amar e de olhar um ser estranho, pequenininho, todo esquisitinho, né? Todo... E chora, faz cocô, xixi, e chora, você não sabe o que é que você vai fazer, porque você não sabe se é para comer, se é porque tá sujo, se é porque tá sentindo alguma dor, se é porque... A gente vai descobrindo, mas o amor é construção, gente, o amor não brota. Aí vem umas Nasceu amigas, ai não, desde a barriga que eu amei quando nasceu. Aí você fica, meu Deus, que mãe sou eu. Olha que bonito e que potente colocar essa conversa na mesa desse jeito, né? Sim. A gente tá falando do não amei logo que vi, a outra que diz, eu não sei eu não sabia o que eu tinha que fazer, comigo foi diferente, não, eu vivi uma situação de uma brincadeira, inclusive, na escola, né? Eu já era diretora e eu não era mãe. Então, eu vivia muito aquela situação que alguém ia conversar comigo, e aí, como eu não era mãe, ela dizia assim, é porque você não é mãe. E eu ficava muito chateada com isso, que era porque eu não podia ser uma educadora boa porque eu não era mãe. E depois, quando eu fui mãe, eu entendi algumas coisas que elas estavam dizendo, porque você se aproxima um pouco mais daquele local, daquele lugar, mas ser educador na posição de uma diretora escolar é diferente de maternar. Mas elas brincaram comigo, elas me deram uma boneca pra eu trocar fralda, pra eu botar no colo. E eu era muito desajeitada, muito. Então foi uma grande piléria na quadra da escola, na quadra do Miró, elas me vendo ali carregar a criança e tudo mais. Então eu tinha vivido essa experiência meio curso do hospital na quadra do Miró. E Sofia não acordava, ela tô dormindo e não acordava. Não acordava, isso me deixou muito desesperada. De noite, na assim? hora que eu cheguei do hospital, ela chegou dormindo, eu botei no bercinho e ela não acordava, eu fiquei desesperada. Até isso a gente Que se faz? desespera. Se dormir, se desespera. O que faz uma hora dessa? Eu não sabia se seguia dormindo ou não. Mas eu, diferente do que vocês estão dizendo, eu amei logo. Mas o que não importa se eu amei logo ou se você não amou Eu logo. acho que você teve uma pressão pra amar. Não, eu queria. você sabe, eu é uma tava vivência eu tinha particular, né? perdido Aí é já que meu tá. primeiro filho. Eu queria muito aquele bebê, entendeu? Eu Mas acho o que eu tô dizendo é assim, desculpa, Vina, só Não, pra gente colocar isso na mesa, que é falar sobre Sim. não é igual com todo mundo. Isso. Porque muitas dores começam aí. E até na liberação, desculpa, na liberação de mulheres que querem cuidar, gente.
que querem se dedicar a 3 anos de maternidade. Eu atendo muitas mulheres que se Isso. sentem hoje oprimidas porque precisam desejar como mulheres outros espaços, aquela mulher não quer viver isso. Uhum. E aí eu percebo que a importância da gente ser estratégica, sabe? Porque quando eu vi vocês falando da experiência de vocês, eu participei do documentário Começo da Vida, Sim. dando um depoimento Sério? sobre a gravidez que eu tive da minha primeira filha, que eu tive depressão pós-parto. Sim. E aí quando eu participei do documentário, eu falei que a minha vontade era jogar ela pela janela. E aí, quando eu gravei e que eu me dei conta de que eu falei isso, eu liguei desesperada para a coordenadora do filme, né? Falando, poxa, tira essa fala, porque eu acho que isso pode... Como é que vai ser para ela? E essa pessoa me disse algo que foi muito importante. Falou, Jana, com a maneira como você olha para a relação com a sua filha, ela vai entender que não é sobre ela. Uhum. É sobre toda uma função que faz você se sentir sobrecarregada. E aí, a questão da estratégia entra nesse lugar, porque eu recebi, até hoje, vir na... Cândida. Eu recebo as pessoas na rua me agradecendo por isso. Incrível Dizendo isso. o quanto aquilo libera. E isso aqui é uma contribuição social, Exatamente. entende? Como elas se liberam. Jana, obrigada por você ter falado aquilo. Uhum. Entende? É que não é o certo e o Não errado, a é, gente fica não muito é. preso nisso. É o que faz sentido para um e o que Exatamente. faz sentido para o outro. Eu olhar para o pacote e não saber o que é que eu fazia com aquilo, não invalida a Cândida ter saído amando a filha do hospital ou Exatamente. amando dentro da barriga. Cada um vai viver a experiência Exatamente, de uma como quiser. forma diferente. E a gente fica muito preso nisso. Ai, não, tá certo, tá errado. Não. Sim. Uhum. Né? Somos singulares. A minha culpa, e eu participei de um videocast que no final eu ganhava um bônus com ele. Você tem agora o direito de falar de alguma culpa sua e se libertar dessa culpa. Eu dizia assim, eu não tenho culpa, eu precisava dizer essa frase, de ter viajado por 6 anos e ter começado a viajar quando Sofia tinha 3 meses. Então, foi muito importante dizer isso no videocast, eu tô dizendo aqui de novo, porque essa culpa, ela ainda tem um restinho aqui dentro de mim. E eu escrevi muito sobre a minha gestação. Eu tenho livrinhos vários que eu fui escrevendo, o meu diálogo comigo e com Sofia, e depois que ela nasceu também. E tem registrado lá que eu tinha uma vontade muito grande de que Sofia reconhecesse que eu tinha feito uma super contribuição à educação pública, meio que me desculpando por eu ter viajado tanto tempo, né? Porque efetivamente ela era um bebê. Eu tirava leite no intervalo, no coffee break, eu tirava o leite. E viajei 6 anos. Se eu parei de viajar, ela tinha 6 anos. E isso ainda vive em mim. E isso se desdobrou do processo educativo. Mas não é... Agora eu entendi que eu não preciso me relacionar com isso como uma culpa. Eu preciso me relacionar com isso como um fato que aconteceu no processo de criação dela. Eu viajava e isso tem um desdobramento. Não estou falando de bom ou de ruim. Isso tem um desdobramento, porque tudo que a gente faz se desdobra nessa relação, né? Os nossos filhos, eles nos dão a possibilidade no processo de criação, de a gente olhar pra gente, né? Então, criar a Sofia, educar a Sofia me ajudou a olhar pra mim, me ajuda até hoje. Mas, às vezes, isso atravessa a gente de uma maneira tão forte que você fica aprisionado. Você pode ter sido lá na hora que ela nasceu. Eu fui nesse processo de viajar. Uhum. Sabe? E foi bem complexo isso. Agora, o interessante, para não dizer o pior, e para a gente voltar numa pauta mais geral da mulher, não só da mãe, é que a gente tem muita culpa sempre. Tem uma peça de Samara Filippo, esqueci o nome da outra atriz, maravilhosa, Carolina né? Figueiredo. Como é que é o nome da peça, você lembra? Não. Mulheres que nascem com os filhos. Mulheres que nascem com os filhos. Sim. É muito boa, e tem uma hora que ela fala assim, eu tenho culpa porque eu deixei comer sanduíche da McDonald's, eu tenho culpa porque não sei o que lá. Aí fica numa corda, num pique corda assim, e brincando, e tem uma hora que ela fala, eu tenho culpa por não ter culpa nenhuma. Então a gente já nasce com essa culpa. E aí, voltando pra mulher de uma maneira geral, as culpas que a gente tem por não ter feito a escova, por não estar com a maquiagem legal, porque eu não fiz o mercado direito, porque eu não tô comendo fruta, pra voltar só pra mãe mesmo. Sim. Eu não tô comendo fruta porque eu não malhei, porque, né? Gente, a gente tem muita culpa. Essa é uma questão central na atualidade, né? Que eu vejo muito ligada às mulheres. Eu não vejo os homens falando disso. Uhum. Pode até ser que eles se sintam culpados. Não acredito muito, mas pode ser. Eu também não acredito. Mas eles não abrem espaços de conversa, né? Porque a gente abre espaços de conversa. Então, veja, eu tenho
Faço a gestão de um grupo de mulheres e gestão de 2 clubes de leitura de mulheres. Então, esses livros, eles abrem uma quantidade de situações potentes de conversa incrível. Ontem eu vi uma cena de um grupo de mães aqui do Miró, na noite de terça-feira. Elas estavam juntas à noite de terça-feira. E eu escrevi na hora, que alegria ver vocês aí. E ela botou assim, eu quero te dizer que muito disso aqui tem a ver com o clube de leitores. Porque ela pôde começar, através dessas leituras e dessas conversas, pensar que ela pode viver de outros jeitos, ela pode se ofertar outras situações. E eu, na hora, fiquei pensando, todas de Vale Night, de Vale Filho, eu brinco com essas, né? Porque às vezes não são os maridos, são os filhos. Mãe, não vá! Mãe, me bote pra dormir! E elas, às vezes, desistem de ir, porque o filho pediu pra botar pra dormir. Mas pense que tem um movimento dessas mulheres abrindo espaços de conversa sobre suas culpas, sobre suas questões, sobre suas dúvidas, sobre se ela pode sair terça-feira ou não, né? E isso faz um bem incrível. E tem uma coisa que a gente tem que pensar, Sim. que muitas vezes a gente confunde, eu tô cuidando, tô tendo meu tempo. Ah, porque eu tô trabalhando, eu tô tendo meu tempo. Ah, porque eu tô na academia, eu tô tendo meu tempo. E é diferente você cuidar de si e cuidar dos assuntos sobre si. Então, academia, ir ao médico, não é necessariamente estar cuidando de si. Sim, isso é básico. Isso é o básico. Isso é interessante. É o básico, né? Então, a gente não confundir. Não, eu tô aqui trabalhando agora, eu tô cuidando de mim, minha filha tá na escola, eu tô cuidando de mim. Eu amo meu trabalho, mas isso não é só cuidar de mim. O que seria esse cuidar pra gente entrar na solução também, né? Dessa exaustão. O que seria esse autocuidado de fato? Eu acho interessante você falar isso, porque a gente termina se contentando com pouco, né? Isso. Sabe? Então, comer sozinha vira um autocuidado. Gente, comer sozinho qualquer ser humano deveria ter né? Essa possibilidade de fazer uma refeição. Isso é um autocuidado. Em paz. Assim? Em paz. Entende? Tomar um banho quentinho. Como assim, meu Deus do céu? Né? E além, falar o que ela disse, né? Da gente poder sair terça-feira com as amigas, de poder namorar, de poder tomar uma cerveja, tomar um vinho, poder viajar, como a Virna trouxe agora, sem se sentir culpada, entende? Eu acho que vai além. E aí, escutando vocês, eu fiquei pensando que isso que ela trouxe também dos livros, né? Vai trazendo autoconhecimento para essas mulheres. Exatamente. E novos recursos para elas poderem lidar. Eu me lembrei de que eu fiz uma viagem há 2 anos atrás para a Amazônia. E quando eu organizei tudo para viajar, né? Porque a gente antecipa tudo. E eu me lembro que eu pouco deixei as coisas prontas. Porque eu comecei a cuidar da viagem para mim. Então eu fui ver que roupa que eu ia vestir. Eu falei, bom, a criança tem pai, né? Então o pai vai pensar em tudo. Com a minha ausência. E aí eu falei, cara, então a viagem pode começar antes. Ela não precisa só começar na hora. Entende? Eu posso curtir. Né? E aí foi rolando no dia, na hora que eu tava saindo de casa, meu filho tava com 40 de febre. Ele foi ficando com febre durante o dia. Quando eu toquei, eu falei, pô, não acredito. E eu entrei no carro do Uber, chorando, porque é isso, a culpa ela vem. Como a gente lida, que é a questão. E aí eu falei, cara, aí eu fui falando que eu tô dizendo pra vocês, Jana, mas isso não é só sobre você. Que toda essa leitura, esses diálogos aqui, e a terapia também, né, faz a gente começar a se auto-observar, sabe? Que eu acho que talvez esse seja um caminho. E aí o rapaz do Uber me acolhendo, minha senhora, calma. E eu chorando. Quando chegou no aeroporto, eu falei, cara, eu preciso me acolher. Aí eu fiquei, sabe, chorei um pouco, falei, tá tudo bem. Isso não é só sobre você. Ele tem pai, inclusive o pai é médico. E eu fui, inclusive, cancelada na internet quando eu coloquei sobre isso. Porque as próprias mulheres fazem isso umas com as outras. Quem pariu Matheus, que balance. Como assim? Eu falei, gente, mas é isso que a gente falou antes da Vera, né? Então eu sou a única responsável por essa criança, entende? Só que o recurso que eu usei foi, beleza, vou me acolher, vou sentir o que está acontecendo aqui dentro de mim e pronto, e vou resolver. Aí entrei em contato com a pediatra e falei, agora daqui por diante não é mais comigo, é com o pai, porque eu vou entrar num lugar em que eu não vou ter mais contato. Então eu vou ter que lidar com essa sensação no meu corpo, dessa emoção, sabe, de achar que eu sou a única pessoa responsável. Eu vou encontrar formas de me acolher, de me dar esse colo. E aí eu vou para outro lugar, eu já começo a ver uma pessoa no avião, trocar uma ideia. Quando eu vejo, eu tô vivendo outras coisas. Até porque a gente pode não estar aqui um dia, né? Durante Entendi. Ainda essa criança. Não é só sobre mim, né? Tem um trechinho aqui do livro, eu gosto de mostrar os livros, né? Porque a gente vai
Às vezes a pessoa faz o print na foto. E eu prometo que eu vou botar no link da bio, ó, se o link da bio vem na cabeça, no link da descrição, o nome de todos os livros, né? Vou colocar. Esse livro de Magda, né, que é enfim, a dona e criadora da Escola de Parentalidade a qual Virna se filia, Magda diz uma coisa que é muito interessante. Você precisa criar oportunidades para você. Como serão? Você ainda não sabe também, porque você precisa começar a criar. Se dê uma oportunidade. Pode ser uma ação muito simplesinha que você faz. Lembrei de uma cena de uma moça que ia no salão de beleza que eu ia fazer as unhas, ela sempre ia com o filho. E o filho dela era uma criança muito difícil. E o salão era muito pequenininho. Então, quando essa moça chegava no salão, eu dizia, não, meu Deus, caiu na minha vez de novo. Porque ele... virado no saci, sabe? Danado demais. E eu só queria fazer minha unha ali e conversar com a minha manicure, ouvir os barulhos do salão. Eu não queria aquela criança ali. E ela impunha a todos nós isso. E o que me chamava muita atenção? Por que essa moça não podia ir fazer a unha sem o filho? Né? E eu fui fuçar um pouco isso. O marido dela estava em casa. Mas ela não deixava a criança com o marido. Certo? Enfim, não entrei na questão dela, não entrei na família da moça, mas a gente está falando disso. Será que essa moça não podia criar uma pequena oportunidade de ir fazer as unhas dela? Talvez ela nem se autorizasse a fazer isso. Então, às vezes, a gente está falando de uma coisa que é simples e que a gente ainda não tem coragem de fazer. Mas se a gente entende que é possível trilhar outro caminho, de ser mãe, com menos culpa, com menos responsabilidade para além. Porque a gente está falando de se responsabilizar pelo processo de maternar. Sim, somos responsáveis pelo processo de maternar. Mas equalizar isso, como a Joana está dizendo, ela foi viajar e tinha um pai em casa, médico e uma pediatra acionada. Isso libera ela, né, para que ela possa fazer essa viagem com tranquilidade. Ela não foi irresponsável, ela foi extremamente responsável, sabe? Então, ir fazer as unhas minimamente, ou seja lá, ou ir para a Amazônia, exige um ato de responsabilizar-se, mas de você também se responsabilizar pelo seu processo de viver bem. Porque você precisa viver bem, né? Vamos lembrar da clássica situação do avião. Coloque a máscara em você primeiro. Tem 2 pontos que eu queria trabalhar aí na fala de vocês, que é o seguinte, primeiro da gente aceitar migalhas, né? Que eu acho que isso vem na mulher não só na maternidade, mas também em relacionamentos amorosos. Eu acho que a gente tá acostumada com achar que a gente não merece as coisas, talvez por uma criação, aí, né, talvez vocês possam discorrer sobre isso, mas a gente muitas vezes aceita migalhas de relacionamento, migalhas de amigos, às vezes migalhas até de um médico, que faz a gente esperar a tarde toda, e não, é o meu médico, eu vou esperar, que isso não deixa de ser uma migalha, e migalha também nesse autocuidado, né, e entrando mais uma vez aí na solução de como é que a gente pode cuidar disso, e outro ponto também que a Orjana falou sobre ser cancelada, a gente tá aqui num papo legal, num movimento, nos acolhendo, mas quantas mães será que vão assistir isso e vão ter também concordar em algumas coisas com a gente ou acolher, né? Essa sororidade que a gente precisa ter em todos os aspectos, de entender essa mulher, de olhar com um olhar carinhoso, de se colocar no lugar, também na maternidade e nessa exaustão. Eu queria colocar um ponto na mesa e aí passa a bola para as meninas também, que a gente tem ouvido muito. A gente fala de sororidade, mas a gente ainda ouve muito as mulheres se criticando e se julgando muito, sabe? E a gente vive numa sociedade da disputa, uma sociedade da imagem. Então a gente brincava aqui nos bastidores, né, de quem conseguiu fazer a escova, como se a gente secou o cabelo, o que a gente conseguiu fazer para estar aqui hoje. E pode ter alguém que esteja olhando que meu cabelo tá com um pouco de frizz, né? E é uma coisa que acontece às vezes com ela, nem tirou o frizz do cabelo, né? Então vai desde uma coisa banal como essa, até o julgamento de, veja, ela deixa ela comer tal sanduíche, né? Ou ela não foi na apresentação da escola. E tudo que a gente não precisa nesse momento é desse julgamento umas das outras, porque já é tão complexo que se a gente diminuir essa relação hostil, às vezes, ela é velada, ela é tácita muitas vezes. Mas às vezes ela é explícita. E mesmo quando ela é tácita, a gente saca, né? Uma garotinha me disse ontem assim, elas pensam que eu não percebo quando ela tem 10 anos, elas pensam que eu não percebo quando elas estão tentando me enrolar. Mas eu sei quando elas estão tentando me enrolar. Eu, ouvindo ela, pensava assim, olha a capacidade de leitura de implícito que ela tem. E como ela traz isso para a mesa, para conversa comigo, né? Porque ela nomeia.
Então, a gente percebe muito claramente a postura tácita julgadora. Vamos lá, mulherada. A gente tá precisando se Todo cuidar mundo mais. precisa se ajudar. Se a gente der uma voltinha nos grupos de WhatsApp de mães da escola, a gente percebe isso implicitamente, Exatamente. mas muito claramente. Não é? Uma mãe que não sabe qual é o dia que tem que levar o alimento XYZ. Pronto, né? Coitado. Cancelou. Eu sou essa pessoa, tá? Você Eu não nem lembra escola, do eu nem dia do estou alimento, lá né? do WhatsApp. Quem tá é o pai. Porque eu falei, bom, isso aqui eu preciso ficar longe. Ah, que Eu dividi espetáculo. também. Você faz tudo lá no... Né? Eu Eu já faço dividi. tanto rolê, então vou fazer Isso. outro. Esse O fica pai pra está você. no grupo de uma e eu tô no grupo de outra. Eu disse, eu não tenho condição de dar grupo. De Tá em estar todos os no- grupos. nos Eu não dois quero grupos. nenhum dos dois. Eu Não falo, vai dar. Minha saúde mental não consegue cuidando disso, né? fazer esses dois grupos. Cada um tá num grupo. Eu queria trazer a voz das professoras, certo? Porque a Aham, gente está sim. aqui num videocast de uma As escola. professoras vão né? acabar com a gente. E tem uma coisa muito interessante. Eu tô aqui nesse lugar da professora, né? Eu dirijo elas todas, então eu tenho que ouvir senhora. todo mundo falando. E eu ouvi muito recentemente, numa das aulas na pós-graduação, que existem duas categorias de pessoas que estão nessa exaustão. As mães E os professores. e as professoras. Sim. Certo? Então, essas mulheres que estão na sala de aula, elas têm a mesma exaustão que as mães, certo? Porque elas são mães e são professoras. E tem uma projeção de que essas mulheres, professoras, elas cuidem de um monte de coisas que as mães, às vezes, não estão dando conta de cuidar. Ou as mães não fazem daquele jeito, mas elas esperam que as professoras façam. Os pais também, né? Os pais também. As mães e os pais. E aí, Rojana, adoro quando você fala dessa história. Eu não sei qual é o dia de levar o alimento, eu tô por fora, né? E muitas vezes, isso tá projetado que a professora resolva. Certo? Então, eu tô trazendo aqui a voz da... Mas aí o pai sabe, entendeu? Não, É não isso, tô né? dizendo de você, Nessa tô coisa generalizando. Não, De família tem que o homem também Eu acho- alguém participe, faz né? também. Alguém tem que fazer. Eu acho né? que o que Cândida tá querendo dizer é que, assim, ó, existe uma terceirização Eu entendo. da infância e do cuidado, né? Vide babás, folguista da babá, folguista da folguista para quando a folguista der problema. E tem muitas famílias que sim, que vão fazer essa terceirização com a escola. Exatamente. O que vai Eu tô pagando, né? Eu sobrecarregar... tô pagando, então... O que vai sobrecarregar o professor, porque aí o professor está em duas funções. Ele está ocupando a Sim, função do total. maternar Exatamente. e está com na Cuidado, função né? original, que é do educar, que é para isso que ele está lá. Essa mulher tá mais exausta do que todos nós. E né? aí tem dados já muito objetivos, não sei se vocês viram essa semana, tem uma publicação, não fui verificar, mas saiu num perfil que tem uma credibilidade e que fala que a Bahia é o estado que tem o maior índice de pessoas afastadas por problemas de saúde mental, né? Então, é uma quantidade grande de trabalhadores afastados. Os professores, inclusive, estão liderando muito essa situação. E eu fico pensando como diretora, ontem eu discutia sobre isso. Uma diretora que é educadora parental, ela pensa o tempo todo na família também. Então, veja, eu tenho frentes de trabalho na escola, eu, Cândida, mas a escola como um todo, de cuidado com as crianças, e outra frente importante de cuidado com a família, sabe? Com os pais e com as mães. E às vezes as professoras vêm, agora falando ao contrário, né? A mãe de fulano não mandou isso, nunca chega tal coisa, né? E eu também devolvo para as professoras pensarem do lugar daquela mãe. Como é a vida daquela pessoa. Então, quando a gente coloca o conteúdo da história familiar num processo educativo, a gente também vai entender que muito do que acontece com aquela criança tem a ver com o que aquela família está vivendo, sabe? E ontem, nessa discussão na pós-graduação, a gente pensava como isso é importante, e desse lugar de diretor, eu fico pensando como isso é robusto, como é grande, como é complexo, porque eu tenho que implicar o professor para ele pensar sobre o pai e sobre a mãe. E pensar sobre a criança dele. Mas eu também não posso abrir mão de pensar sobre aquele professor. É a relação, sobre aquela né? professora. É sobre a relação deles, né? Eu mesma sou a mãe do desenho, porque assim, como é que é isso? Pede assim uma foto, um negócio do pai, tem que pedir uma foto dos avós, né? Uma foto dos avós, uma foto enfim, uma circunstância das coisas que a criança gosta, mas se não conseguir a foto, pode desenhar. Eu vou no desenho. Sabe o que isso me lembrou, assim, que acho que essa é uma oportunidade. Eu tenho um filho de 10 anos, né? Que é homem. E há pouco tempo ele me perguntou, mãe, eu sou o único que não leva presente pros meus amigos nos aniversários.
Falei, você já falou isso com seu pai, meu filho? Porque, aí, sabe assim, eu sinto que eu preciso mostrar para meu filho, homem principalmente, a minha filha mulher não, porque ela já sabe como é que é existir como mulher, ela já percebe. Ela percebe uma mãe que existe, né, que para além do papel de mãe. Mas ele não, porque o mundo para ele se abre de outra maneira. E naturalmente ele vem para mim, ninguém diz nada para ele, mas tem uma coisa subjetiva de a responsabilidade da minha mãe. Por que ela não comprou presente? Entende? Então, é uma discussão importante, porque ao mesmo tempo, essa professora, né, o corpo de docente, precisa lembrar que é uma família, que é o trabalho de Cândida. Olha só, não é só sobre a mãe. Cadê o pai? Cadê, né, toda essa logística, sabe? Tem um episódio de uma mãe lá da escola, uma mãe muito parceira nossa, que conta pra gente uma história que ela viveu no Miró e depois ela viveu em outra escola. Que uma das crianças dela, sei lá, tava passando mal na escola, né? E aí a escola liga pra ela. E liga insistentemente pra ela e não consegue falar. E não liga pro marido dela, hora nenhuma, né? E aí quando a gente consegue falar, a escola diz, não, eu liguei muitas vezes pra senhora. Ela disse, e por que você não ligou pro meu marido? E a pessoa do outro lado nem sabia o que responder, né? E ela me contou isso, eu disse, caramba... Né? Como isso é forte. Depois a gente foi ver que a gente chama, por exemplo, reunião de paz. Tudo bem, a palavra paz está aqui na generalização, né? Apesar disso tudo, a reunião ainda é das mães, principalmente, né? Tá mudando, eu fico super feliz, mas tá mudando, muito incrível isso. Então a gente precisa falar e a gente tem cuidado de usar o termo famílias. Importante sabe? mesmo. Porque parece uma coisa sutil e simples. Pouco importante, banal, mas não é. Não. Quando a gente vai mudando essa nomenclatura, quando a gente vai ligando, imagine nessa situação, seu filho tá passando mal, eu ligo uma vez pro pai, uma vez pra mãe, uma vez pro pai, alguém vai atender. Mas não, de maneira geral, a ligação era feita para as mães. Sim. E a gente é vista assim, né? É interessante, eu vejo como na escola dos meus filhos, eu sou vista como, tipo, essa daí é aquela mãe Aquela que não tá menopausa. Que não aparece em nada, sabe? Tem uma coisa pro homem, isso não acontece. Simplesmente ele circula pelo mundo com toda a liberdade que ele pode, entende? A gente... É o mesmo daquele meme que é assim, se você saiu de casa e a pessoa lhe encontra a mulher no lugar e faz, com quem ficou os filhos? Sim. Alguém pergunta ao homem com quem ficou os filhos? É isso. Eu fiz isso. Vou Mas, confessar, eu fiz isso com uma mãe. Quem nunca, mas podia ser só curiosidade para saber se a estratégia lhe servia. Mas esse é um ponto interessante, porque você falou em solução, né? O que a gente pode trazer de solução? Eu acho que essa é uma solução massa. Eu queria a gente parar de fazer isso, entende? Assim, a gente começar a acolher mais essas mulheres e é lógico que existem mulheres e mulheres, né? Isso a gente também precisa discutir, porque a sororidade também entra nesse lugar de quem são essas pessoas, né? A própria Bell Hooks, ela fala sobre isso, né? O quanto a mulher, que também é sobre ela, a educação dessa criança, pode ser muito violenta. E pode criar filhos extremamente machistas. Que estão colaborando com o patriarcado, entende? Então, é um lugar que tem a ver com tudo que a gente conversa aqui da orientação parental, né? De como a gente educa esses meninos. Exatamente. Para que eles cresçam de outra forma, entende? Recentemente eu estava vendo minha filha o final de semana inteiro em casa, né? E vendo que tinha ela estava com o namorado em casa e eu estava vendo que tinha um clima ali que não estava tão legal, né? Porque esse processo de ter os namorados em casa traz isso, né? Sim. Os climas estão rolando ali e você tem que segurar sua onda para não se meter. E aí lá, quando acaba praticamente o final de semana, eu digo, então, né, eu vi que vocês estavam meio assim, passaram o final de semana, eu tomei uma decisão esse final de semana. Eu não ia articular nenhum programa. Uau. Eu disse, por quê? Porque eu não posso ficar nesse lugar de só eu articulo os programas. E eu deixei o final de semana inteiro, porque eu não tenho o menor problema de dormir. Gente, eu durmo de boa. E ele ficou lá. Sem ter o que fazer. Ela ainda não tem o problema da geladeira, da comida, do filho, mas ela já tem, ó, desde o namoro, que tem que articular o programa. Muito o pior bom. foi o que eu fiz na sequência. Eu disse, minha filha, veja bem, eu acho incrível o que você fez, mas eu quero te dizer que isso acontece. Ela disse, mas eu não quero que comigo seja assim. Eu disse, ótimo, essa é uma decisão que você está tomando, e em alguns finais de semana vocês não vão fazer nada. Ela disse, você sabe que isso para mim não é problema. Eu leio, eu assisto meu filme, eu leio meu livro e fico aqui de boa. Porque a gente tem que tomar iniciativa, né? É muito forte isso. E é isso que a gente está dizendo. São questões muito sutis às vezes, né? Eu vejo dizendo, tipo, vocês não vão sair? Não vamos, porque ele não organizou nada, então a gente não vai para lugar nenhum. Arrasou. E é incrível ela poder tomar essa decisão, né? Eu tenho escolhido, inclusive, dentro do nosso trabalho com
com parentalidade, a gente faz aquela separação do elogio e do encorajamento, né? E na escola a gente discute muito isso com os professores também, que quando uma criança está fazendo alguma coisa, a gente viu isso outro dia com sua filha, que a criança fez algo que é muito... que é o que a gente espera que ela faça no processo de estou crescendo, ao invés de a gente dizer maravilhoso, Estelinha, a gente dizer que bom que você teve coragem de ir lá e fazer isso, no caso era vestiu-se sozinha, sabendo que você consegue se vestir sozinha, que você não precisou de ninguém para fazer isso. E eu tenho pensado muito nessa relação com Sofia, que já é uma moça de 24 anos, quais são as coisas que eu digo para ela textualmente, para que eu valide aquilo que ela está fazendo como uma mulher jovem que está construindo uma relação que eu quero que seja outra e ela quer que seja outra. Então, quando eu digo para ela, então, minha filha, que decisão importante que você tomou, né? Sim, valida, né? Validando o que ela fez, porque, sem dúvida nenhuma, a minha voz é uma voz importante para ela. Então, a gente está falando aqui, mulherada, que nós estamos formando meninos e meninas e que desde pequenininhos eles vão tendo atitudes que são atitudes extremamente valiosas, mas nem sempre está claro para eles que aquela atitude deles foi tão valiosa. Ajude ele e ela a enxergarem o que eles fizeram, nomeando, descrevendo, ajudando eles a entenderem que eles fizeram algo muito potente. Sim. Sofia arrasou nesse caso aí e me dá uma esperança das novas gerações, né? O que ela fez foi dar um limite. A gente tem muita dificuldade, muitas vezes, de dar limite aos filhos e dar limite às pessoas. As mulheres em si, né? As mulheres. Então, ela vira pro namorado e dá um limite. Isso aí eu não vou mais topar. Isso aí você tem que fazer. É muito interessante. Eu acho que isso vem dessa geração, porque a minha de 17 também tem um namorado, que é um menino maravilhoso. E eles ficam muito lá em casa também. E um belo dia, essa minha de 17, ela tinha uma festa para ir na Fonte Nova de um cantor, não sei do que aí. E não tinha ingresso para o namorado ir. E ele estava lá em casa. E aí ela organizou a carona de ida e volta com o pai de uma outra menina e fez assim, olha, ele vai ficar aí até eu voltar. Maravilha, eu e ele ficamos jogando Rumicube, queimamos os cookies que ela deixou ele tomando conta no forno, tá? E a gente jogou não sei quantas partidas de Rumicube. Quando deu a minha hora do meu sono, eu fiz assim, olha só, eu não quero falar o nome pra não expor, porque não tem autorização, né? Eu fiz assim, ó, eu tô com muito sono, eu vou dormir, você vai esperar ela? Ele fez, não pode deixar que eu espere. Eu disse, então só avisar ela pra passar lá no quarto, me acordar e avisar que chegou. Pronto. Ele ficou lá esperando, eu fui dormir. E você também deu seu limite. Eu não vou ficar aqui só fazendo o que minha filha quer, cuidando dele. Mas ela não me deixou cuidando dele. A gente mas tem você ali podia ter se sentido responsável. Não, eu tenho que... Ele é muito parceiro e são muito cooperativos, eles lá em casa, né? Então, ele foi assistir o futebol, foi assistir, ou foi jogar o videogame, não me lembro. E eu fiz assim, ó, eu tô com muito sono, vou dormir. Você vai querer esperar ela ou você vai dormir? E tem uma coisa que você não fez, Virna, quer dizer, minha filha... Você vai pro show sozinha e vai deixar seu namorado aí? Isso. Porque não nos enganemos. No nosso tempo, eu pensei. Nesse tempo haverá mulheres que farão isso. Eu pensei, eu disse, olha, ela vai deixar ele aí. Bom. Eu acho que também tem um ponto interessante nisso, que é dessa validação, né, que Cândida trouxe, que é também como a gente escolhe viver. Para além do fato do que a gente diz, né? Além da gente... Parece que tem um trabalho muito grande em nós sermos boas mães, Sim. Ao invés de sermos mulheres conscientes sobre quem somos. Porque, por exemplo, eu tenho uma filha que observa o tempo inteiro uma mulher atuando para além da mãe. E eu vejo quanto isso... Eu já vejo vários comportamentos nela que tem a ver com a forma que eu resolvi existir. Então, mesmo percebendo que hoje tem comportamentos que eu já fiz no passado, hoje eu estou o tempo inteiro, por exemplo, agora eu estou com 50 anos. Eu tô estudando sobre, olhando pra isso, e eu não sou uma mulher que fica, ai, caramba, acabou meu tempo, tô na menopausa, né? Então falo sobre a menopausa com ela. Ela vê, ela fala, mãe, são poucas mulheres que eu vejo com 50 anos como você, que tem tanta vontade de fazer as coisas. Aí eu fico pensando, caramba, como isso não é pra uma menina de 14 anos, né? Que tem toda uma vida pela frente, da possibilidade de envelhecer
sem ficar, ai, peraí. Lógico que eu tenho meus momentos, né? Mas assim, ela tá ali vendo uma mulher existindo, entende? Desejante, né? Você sabe que quando eu me separei, eu fiquei muito em dúvida, né? E aí veio aquele peso de, ai, minha filha vai crescer, ser uma família com pai e mãe. E quando eu tomei a decisão, também por ela, quando eu decidi por mim, a história da máscara do avião que Cândida falou, eu dei um exemplo vivo de uma mulher que exato. não quer aceitar mais determinado tipo de situação, que sabe o que quer e que vai bancar dificuldades, inclusive colocando a minha filha também em dificuldades, né? Porque a gente teve que se mudar o estilo de vida e tal. Mas ela tem um exemplo ali forte de minha mãe tomou decisão, minha mãe de bancou que se isso. vê, né? Sim. Que se olha. Eu costumo dizer nos atendimentos, tem uma coisa que aí, só pra gente deixar claro. Obviamente, o exemplo não é tudo. Cada um tem sua natureza, Lógico, sua tem forma de outras questões estar. também, com certeza. Mas não existe maior influencer na vida de filho do que pai e mãe. E principalmente mãe, já que a gente está aqui nesse contexto, Sim. porque a gente que termina fazendo a maior parte do trabalho de cuidado, e esse trabalho de cuidado diz muito da forma da gente existir. Sim. Então, Como eu cuido, né? como eu cuido, como eu me cuido, Sim. não é? Sofia, Alice, com essa independência que elas têm, Alice ano passado passou 15 dias na Inglaterra para fazer um programa, esse ano vai 15 dias, vai de novo agora, e aí alguém virou para ela e fez assim, e seu namorado vai ficar aqui? Ela fez, vai, eu tô indo fazer X coisa, né? Não vou deixar de ir porque o namorado não quer, não deixa, ou porque... Não, ela já tem um outro. E da onde ela vê isso também? Sim. Eu sou uma pessoa que também circulo, que faço as coisas acontecerem. Então, você vem de um lugar de segurança onde você é autorizado. Você é autorizado. Teve uma coisa que eu disse a Sofia outro dia, que é assim, que eu descobri muitas coisas sobre mim nos últimos 5 anos. E eu sou uma mulher de 58 anos, né? Então, eu não parei o meu processo de autoconhecimento. Ao contrário, eu incrementei o meu processo de autoconhecimento, porque eu acredito que eu vou viver muito. E como a gente está numa sociedade, né? O IBGE está aí apontando que a gente vai viver muito mais tempo. Eu quero viver mais tempo bem, né? Inclusive com uma consciência de quem sou e o que posso fazer. E no meu processo de análise, eu fui conseguindo nomear o que eu sou capaz de fazer. E é muito interessante, porque tinha coisas que eu fazia, mas eu não enxergava aquilo que eu fazia. Não era tão claro para mim. E aí eu conversei com Sofia recentemente sobre que ela tá tendo uma oportunidade de se conhecer, de poder olhar para ela e entender os atravessamentos que a minha história fez nela, né? Sim. Muito mais cedo do que eu. Porque eu vim viver um processo de análise mais consistente há pouco tempo. Eu já fiz análise em outros momentos da minha vida, mas esse momento, talvez para eu estar também mais aberto, estudando sobre família, sobre mulheres, isso me ajudou muito mais. Mas vejo que é uma garota que tem 24 anos e que a gente pode conversar claramente, né? Hoje, com 24 anos, sobre questões que me atravessam, sobre as questões de minha mãe que me atravessaram e que, portanto, atravessam ela. São uma série de elementos que eu consigo colocar na mesa para uma conversa com ela. Tem um filme, que é um filme muito conhecido provavelmente vocês, mães que estão assistindo, que é Red, né? A história que quando a menina fica com raiva, ela vira um ursão vermelho, né? Que é incrível. E no final dessa história, é muito potente, porque aparece uma conversa da avó, a mãe e a garota. São as 3 conversando e a mãe podendo dizer para a garota que toda aquela ansiedade que ela vive tem a ver com ela, mãe. E que aquela ansiedade daquela mãe tem a ver com aquela avó. E eu e Sofia assistimos essa cena juntas. E eu chorava e olhava para ela e dizia que algumas coisas que aconteciam na nossa relação têm uma história familiar. Sim. Mas, enfim, sem entrar necessariamente no conteúdo, o que eu tô querendo trazer é a cena. É poder conversar com ela de frente de que esse processo de ser mulher, de ser mãe, é complexo. E que tem coisas que eu tô fazendo que simplesmente vêm de uma história vivida. E que quanto mais eu tenho consciência, e ela também, mais a gente consegue tomar nossas histórias na mão
Eu vou contar uma história pessoal, a partir do que a Cândida está falando, de quanto a gente tem evoluído muito rápido, né? Ela falou desses últimos 5 anos. Olha o que aconteceu comigo. Quando eu nasci patriarcado, né? Quando eu conheci meu ex-marido, ele estava indo morar em Rondônia como servidor público. E eu me casei, eu deixei um emprego na Rede Record, onde eu já tinha sido convidada para ir morar em São Paulo, para ser repórter. E o casamento era uma coisa tão forte socialmente, né? Todas as minhas amigas já estavam casando, eu estava perto de 30 anos, e cadê? Com quem que eu vou casar? Isso ainda é nos dias de hoje. E aí, mas eu acho que tá diminuindo. A minha esperança, certeza. O ciclo que acontece. Aí, eu temos aí Sofia, Alice, mostrando que é possível. E Stella me mostrou uma coisa sobre isso. E aí, eu fui morar lá, né? Eu larguei tudo e fui morar. O príncipe no cavalo branco que me pegou e me levou pra Rondônia e vou morar lá. E morei lá e tal, e meio que abandonei minhas coisas. Sempre trabalhei, porque eu gosto, mas nunca com necessidade de me prover, né? Depois de um tempo, a Stella já nascida, lógico, que eu já acho que eu já tava me separando, perto de me separar. Ela vira pra mim no carro com 5 anos e fala assim, mamãe, porque eu dizia a ela, mãe, filha, eu tinha um carro desse antes de morar com seu pai e tal. Aí contava a ela o que eu já tinha feito. Ela disse, mamãe, por que você já tinha o seu trabalho, tinha o seu dinheiro, já era famosa na cabeça dela, né? E era, né? Trabalhando na televisão, já era famosa. Por que você deixou tudo pra ir morar com meu pai, que ainda ia começar um trabalho? Boa pergunta, né? Eu falei, hã? Chora na hora dessa, né? A gente chora na hora dessa. Então, essa criança que tá dizendo isso já tá muito diferente. E hoje eu não faria isso. Mas aí teve gente que fala pra mim, mas você escolheu. Será que sou eu que escolhi ou a sociedade foi escolhendo por mim? Eu acho muito injusto dizer, você escolheu. Não é? Também acho muito injusto. Eu estava conversando isso esses dias com uma amiga que falou pra mim assim, não, mas essa é uma questão pessoal, Jana. É uma escolha dessa mulher. Eu falei, gente, não. Tem uma questão cultural. Não sei se vocês assistiram o filme Canina. Todo mundo tá falando desse filme. Na Disney, né? E é incrível como mostra toda a simbologia de como você é uma mulher bem-sucedida, profissionalmente como você, que foi arremessada para um ambiente privado pela maternidade, e traz, inclusive, o quanto a maternidade ela é bruta. Que a gente bota um filho no mundo com xixi, né? Com fezes, quando você tem um parto normal, quando você tem um parto cesárea cortada. Não é essa coisinha, gente. Essa coisa linda, como é trazido. E para onde isso te arremessa, né? Para um ambiente de cuidado. E aí no filme fica claro que chega um momento que ela abandona a profissão dela, né? Óbvio, para cuidar. E ela vai sendo sucumbida. E aí o companheiro dela olha pra ela e fala, mas foi você que escolheu isso. Eu não... A gente conversou. Ela falou, mas eu não sabia que era assim. Entende? Aí mostra no filme a luta pela sair desse lugar, uma mulher instruída, gente, que é isso que a gente tá falando aqui, Exatamente. Entende? Muito bom. Não é só sobre uma escolha pessoal, porque a gente não tem políticas públicas, aí você começa a olhar um monte de coisa. Nenhum apoio, ela sozinha, as outras mulheres também condenando, vai pros lugares, que acho que você que falou. Aí chega uma mulher, nossa, mas você tá olha como você tá, eu tô ótima, eu amo a maternidade. É maravilhoso, entende? Você esquentou meu coração agora, porque o que eu ouço, principalmente da família dele, é você escolheu. Não é uma escolha pessoal. Não é. É por isso que esse capítulo do livro de Vera é muito interessante. Essas escolhas são todas coletivas. São todas. Tem outra responsabilidade que você faz com isso, né? Pactos coletivos e sociais. E ninguém se dá conta porque a gente precisa ter instrução, a gente precisa ter leitura, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter tempo. E a coisa que mais é retirada da gente na maternidade é tempo. Verdade. Eu me lembro que quando eu pensava, e a Alice ainda era pequena, eu já tinha tido a experiência de uma maternidade com Eugênia, que eu conheci quando tinha 2 anos. Mas claro que era diferente, porque a responsabilidade que é enteada, principal... só pra deixar claro, minha enteada. Que não era uma responsabilidade principal minha. Era do pai e da mãe. Claro que eu era responsável, mas de uma outra maneira. E aí, quando eu ia pensar, né, naquele turbilhão, você passa aqueles primeiros meses, primeiro ano, eu fazia assim, gente, a coisa que eu mais sinto falta é de poder ter tempo para ler. Eu não tenho tempo para ler. Eu tava comentando com Cândida hoje que não dá, eu não leio mais livro, eu leio crônica. Porque acaba, não tenho
Mas assim, vamos pensar, e eu acho que tem um tempo da maternidade que a gente fica mesmo muito tomado, né? Eu também, nesse lugar de diretor escolar, fico olhando para a complexidade da cena, da quantidade de coisas que é do processo de cuidado de um sujeito, né? E eu não estou falando aqui agora só da perspectiva da mãe. Vamos pensar no modelo de Georgiana e de Virna, que compartilham bem com os pais das crianças, né? Essas atribuições. Então, do lugar de diretor, eu fico olhando para isso e convocando as pessoas cada vez mais a cuidar. Mas tem muita coisa para cuidar. Tem muita coisa. Um casal não dá conta, né? O dia de uma família que tem uma criança pequena é muito intenso. E a gente vem observando na escola, e olha que a gente está falando, o Colégio Miró atende um público que é da classe média alta, então, de maneira geral, as pessoas têm condições de ter alguns apoios, certo? Mas a gente vem observando, e no espaço das sessões com as famílias, eu tenho ouvido muitas histórias de pessoas que têm perdido a sua rede de apoio de funcionárias, certo? Sim. Tem acontecido muito. E isso tem desestruturado muito as famílias, porque as mulheres foram para o mercado de trabalho, né? Elas também, eu estou falando de um determinado segmento da sociedade, então as pessoas querem ter as coisas, querem ter as suas casas que tenham um conforto, querem viver mais em casa, e viver mais em casa significa olhar mais para casa. E olhar mais para casa, às vezes, traz um certo desconforto, porque a casa não está arrumada, porque você quer receber os amigos. Tem todos esses aspectos nesse recorte que a gente está falando, né? Então, é trabalhoso mesmo educar. Não tem jeito. Às vezes eu digo, vai passar, mas vai demorar, certo? E tem um período também aqui não engano ninguém. Que demora mesmo, porque 5 anos, 4 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, tudo isso aqui é ainda muito trabalho. Ontem eu fiz a reunião de pais do 6º ano. Os meninos chegando no ciclo e a gente dizendo agora o turbilhão de coisas que vem do processo de adolescer. Não vai ficar melhor. Vai ficar muito difícil. Sim, vai ficar muito difícil. Vai ser muito mais desafiador. Vai tocar aspectos muito difíceis. Então a gente está dizendo assim, ó, mulherada, não tem jeito, né? É complexo. É trabalhoso. Agora, vamos construir outras formas? E ainda tem uma coisa, tem esse cuidado com os filhos, a nossa população está envelhecendo, cada vez mais a gente vai cuidar dos pais. Isso já está acontecendo. Mulheres, né? Já está acontecendo. Mulheres, né? Mulheres ainda tem. Que é a geração que chama sanduíche, né? Que exatamente. A gente tem um adulto médio, isso, o idoso e a criança. Essa semana, uma mãe que estava no clube de leitores, no outro clube que não é o do Miró, ela se despediu essa semana do clube dizendo, eu estou escrevendo meu trabalho lá no mestrado e minha mãe está num momento muito delicado, eu preciso me dedicar mais a ela, eu vou precisar sair do clube de leitores, que é algo que dá um enorme prazer para ela. E a gente disse, ok, vamos lá, a gente está aqui te esperando, termina esse trabalho, depois você volta, porque também é dizer para ela, é temporário isso, você daqui a pouco pode voltar, para não ser também um peso tão grande. Poxa, você vai deixar, não faça isso com você. Não, faça isso com você nesse momento. Daqui a pouco você volta. A gente cria outras possibilidades. Eu acho que tem um ponto importante nisso também, que eu acho que tem a ver com essa questão do limite, né? E dessa maneira como a gente foi educado. Eu li um livro da Ana Cláudia Quintana, sim, que ela fala sobre os cuidados paliativos. A morte é um dia que vale a pena viver. Exato. E ela diz que, quando ela começou a preparar os estagiários para fazer esse trabalho, com o quanto eles começaram a ficar revoltados de verem muitos idosos sozinhos e abandonados. Sim. E ela foi trazer um lugar de tipo, quem foram esses idosos? Quem foram esses pais, essas mães, que muitas vezes negligenciaram os próprios filhos, ou com violência, abuso, tantas coisas que permeiam essas relações, e que agora, na vida adulta, esses adultos não queriam mais cuidar deles, entende? Então isso também precisa ser uma escolha, porque a parentalidade passa por isso, né? Eu conheço muitas pessoas, atendo muitas pessoas que têm um medo muito grande de olhar para a própria infância, de dar nome à violência e poder, a partir dali, crescer, né? E conseguir olhar para a relação com o filho de outro lugar. Porque se você não olha para o que foi feito, não dar nome, e não é culpabilizar, né? Mas é dizendo, isso aqui aconteceu, cara. Não foi bom isso aqui. Entende? Ao mesmo tempo, aí você traz um recorte para a vida adulta. Eu quero cuidar dessa pessoa? Não, não quero cuidar. Então eu vou criar um esquema, vou colocar ela dentro de uma casa de cuidado, porque isso me faz mal. A gente vive numa sociedade que a gente não checa como é estar perto de parentes, gente. Eu vivi isso na minha vida, de perceber que tinham parentes que acionavam gatilhos em mim que eu não quero conviver. Isso me trouxe uma saúde enorme. Isso tem tudo a ver com espaço para eu viajar. Tem a ver com exaustão. Claro, porque você fica alimentando uma roda. Não, é só eu que tenho que cuidar. Pô, ela fez tudo por mim.
Entende? Não sei se vocês conhecem, É uma linha muito tem tênue. em Salvador, eu já ouvi vários lives dela e tudo, tem uma comunidade que chama Bengalas. Vocês já ouviram falar? Não conheço. Já. É uma comunidade que cuida de quem cuida dos idosos, né? Então, imagine que sua mãe tá adoecida e tá precisando dos seus cuidados, mas quem cuida de você para você poder cuidar de sua mãe? Então, é um espaço de encontros para a gente poder conversar sobre isso, Que mas ótimo. também, a partir daí, eu já vi outras pessoas que vão desenvolvendo serviços, por exemplo, de acompanhar sua mãe ao médico. E acompanhar sua mãe ao médico com todo o respeito que ela merece, de todo o cuidado, de voltar e dar um relatório para você. Como foi a consulta? O que foi que o médico disse? Como sua mãe se comportou na consulta? Porque é uma forma de diminuir a sua exaustão exato. e talvez a sua não possibilidade, como a Jana está dizendo, de se disponibilizar para sua mãe. Porque se você não foi mexer com toda essa história que está aí, que é de não dá para mim cuidar da minha mãe, exato, às né? vezes não dá. Você segue responsável nessa Culpada, relação de né? Pelo não respeito. cuidado. Culpada, achando que você que tem que cuidar e você abre mão de sua viagem. Exatamente. Mas como é que você cuida? Porque para você não ficar nesse lugar dessa Sim. culpa, que assim, para mim não vai dar. É. Mas eu quero ter algum compromisso com essa mulher. O eu problema ajudo? o problema eu nesses entendo. casos, eu tenho até clientes que têm uma clínica, uma empresa, né, de cuidadores e tal, mas a questão é ter dinheiro para isso, né? Porque isso envolve outras coisas também. essas bengalas orgânicas, vamos dizer assim, essas bengalas que deveriam acontecer, da gente conseguir se ajudar, elas estão tão raras, né? Então, eu acho que a gente poderia, entrando aí nas soluções, criar esses grupos mesmo. O Bengalas, por exemplo, acho que não tem custo. Ótimo, aí E é também maravilhoso. trazer homens para o rolê, né? Sim. Porque tem muitas mulheres que eu atendo hoje que tem um irmão e o cara vai viver a vida dele, Isso. gente. O cara vai lá, dá uma olhadinha na mãe, rapidinho que tá com Alzheimer. E é ela que assume Isso. total responsabilidade, além do filho, além do trabalho. Como é que a pessoa vai Mas, ó, Jana, conseguir sabe o que eu fico pensando? existir? Voltando para a história, né? Se a gente pensar o seguinte, essa cena que a gente tá vendo não foi sempre essa. Certo? Sim, total. Tinha quem eram as mulheres, como elas maternavam e quem são as mulheres hoje e como elas maternam. A gente tá vivendo, é um fluxo. É. Só que de a mudança. gente precisa, e a semana passada, né, foi o Dia Internacional da Mulher, a gente estava dizendo ali, se as mulheres pararem, o mundo para. Né? Para. Então, assim, já que tem uma potência e uma responsabilidade nas nossas mãos, façamos de outras formas. Esse espaço é um espaço de colocar na mesa. Olha a quantidade de conteúdos que a gente tocou, né? Quando a gente Sim. entrou aqui nessa coisa da situação do sanduíche, eu fiquei pensando, caramba, esse tema é enorme, né? E vira outro podcast. Mas na medida que nós possamos, como mulheres, olhar para essas questões, a gente não dá conta de entrar em tudo. Não, Certo? não dá. Senão contribui com o processo de exaustão. Sim. Tá? Lógico. É. A gente vai precisar escolher. As batalhas. Assim Precisamos como com os escolher as filhos. batalhas, assim como a gente escolhe Abrir mão mesmo. na orientação parental. Eu Exatamente. canso de dizer, tem isso e aquilo, pessoal. Vamos lá, escolhe A o gente quê? precisa escolher a primeira batalha. Porque Exatamente. a guerra a gente não vai ganhar. Porque a guerra vai até pra lá depois. Que é como você veio trazendo ali, ó. Entra no 6º ano, vem a adolescência. É. A gente tem hoje, não sei se acontece com a Jana, mas eu recebo alguns pais que, assim, entrou na adolescência, beijo, tchau, largou. É como se fosse. Pra eles não pode. Que é quando eles, tanto Super quanto os precisam. pequenos, precisam da gente, mas precisam de uma outra forma. E aí é isso que você diz. Às A vezes gente até mais, né? precisa de formas de uma chegar situação nas Dependendo de como mulheres. foi essa história, até de até Sim. mais. Com certeza. É uma Então- vulnerabilidade absurda que o adolescente vive. Então a gente Absurda. tem, eu falo assim, ó, não vai dar pra tudo. Os Qual que é a pratos vão batalha? cair. Pratos vão Qual cair. que é a E batalha? às vezes é uma coisa pequena, por exemplo, deixar a pia suja de prato. Exatamente. Entende? Eu brinco com a toalha faço molhada em cima da muito cama. isso, entendeu? Qual é a eu batalha? pulo o Lego pra ir dormir, gente. Eu vou Agora ficar- vamos lá, então, sabe? pra gente conseguir diminuir essa exaustão. Deixar esses pratos caírem um pouco, né? Eu acho que é um ponto que a gente concordou aqui. E eu acho que essa estratégia que a Cândida tem, do clube de leitores, desse encontro das mulheres, do que a gente estava falando, né? Cuidar de si não é cuidar dos seus próprios assuntos, de médico, de trabalho. Mas eu acho que essa é uma grande alternativa. A gente É se fazer reunir. o que faz bem. E essa pode ser uma E alternativa. estar Reunir com com outras pessoas mulheres. que contribuam, porque eu canso de dizer que eu sou socialmente seletiva.
para uns eu sou antissocial, mas eu me considero socialmente seletiva. Eu também sou. Por quê? Energia, né? Tempo e energia é das coisas mais preciosas e limitadas que a gente tem. Então, como que a gente vai usar esse tempo e essa energia que a gente tem? É finito, né, gente? É para trocar, a gente não tá mais aqui. É para trocar com o que faz bem, com o que faz sentido pra gente. Eu não vou perder meu tempo estando com uma pessoa que não tem nada para trocar comigo. Eu vou para um lugar onde eu possa ter possibilidades de expor, de trocar uma ideia, de crescimento, de evoluir, de Isso, pensar. Assim, eu fiquei pensando nas coisas menores. Eu estava, por exemplo, ontem no almoço, meu filho, né? E aí eu vi uma pessoa que fez um curso comigo, que é uma pessoa muito querida. Eu estava num dia difícil. Aí eu olhei e falei... Aí eu parei para avaliar isso, entendeu? Eu levanto e falo com ela. Sim, porque ela é uma pessoa que me faz bem. Ela estava de costas para mim. Se eu optasse por não falar com ela, eu poderia ir embora, ela não ia me ver, entendeu? Eu não ia gastar essa energia de ir lá, dizer, oi, tudo bem? Eu falei, não, ela eu quero. Ela eu quero olhar no olho, eu quero dar um abraço. Ela ainda olhou pra mim, nossa, vejo você cantando nas redes sociais. Eu falei, mas hoje eu não tô num dia muito bom. Ela, Jana, me abraçou. Me deu um abraço super quentinho. Eu voltei, porque eu sabia que a energia dela era boa, entende? Mas eu hoje paro pra pensar nisso. Antes eu não parava. Exatamente. Eu era a pessoa que, tipo, se ela não me vê, se ela por acaso virar e estiver me visto, e ela, entendeu? Eu tenho que agradar. Não, isso e passa tira a gente por a gente se autorizar também a fazer as escolhas. Olha, é exatamente essa é a escolha que a gente pode fazer. Recebi um convite para ir não sei aonde. A gente vê bem. Eu hoje prefiro ficar com o meu livro. Eu também. Mas que nem Paulo Gustavo no filme, né? Gripá-lo-ei no dia do... Meu filho adora isso. Mãe, eu vou ficar gripado tal dia. Eu não vou pra escola. Ele fala isso pra mim. Não é assim. E a gente se autorizar a escolher. Exatamente. E poder falar sobre isso. Exato. Num mundo aqui bem real, se a gente não acha um grupo como o de Cândida, que aliás não tem mais vaga. Não é? Cria o seu. Pois é, como é que se a gente não conseguir essa criação desse grupo, o que fazer? Eu conheço muitas mulheres divorciadas ou mulheres que não se casaram, que se sentem extremamente sozinhas em casa, principalmente as que não têm filho, que não conseguem achar essa rede. Pra gente ser bem real, a gente tem que fazer a rede. Isso. Eu acho que assim, a gente precisa começar a se organizar enquanto coletivos, porque são vários. Ó, você falou aí, é divorciada, mulheres que não tiveram filhos, às vezes são viúvas, pessoas que estão sozinhas. A gente precisa voltar a se organizar e ir achando nossas tribos, nossos lugares de existência e das escolhas. Eu vou contar de um jeito bem rápido essa história do clube, porque eu acho que o que vale aqui é a história, certo? Vivida. Eu via um clube de leitores, né, de uma amiga que participava de um clube de leitores, ficava com o olho comprido querendo estar naquele clube de leitores, e um dia eu mando uma mensagem para ela: posso entrar no seu clube de leitores? Ela disse, não. É só para as pessoas da culinária. Um grupo dela de culinária fez um clube de leitores. Aí eu disse, tá bom, fiquei assim. Passou. E eu estava assistindo um documentário sobre essa história das redes sociais e tudo mais, e tem uma cena que o cara, ele se aplica para um emprego no Google e recebe uma carta dizendo, você não foi selecionado. Ele pega a carta, bota no mural dele. Passados uns dias, ele olha e diz, ele não diz isso, certo? Mas eu entendi, já sei. Eu vou montar o meu. E ele monta o Spotify. Certo? Então, é a história do cara que monta o Spotify. Massa, na hora que eu vi, eu disse, já sei. Eu vou montar o meu clube. Certo? Mandei uma mensagem pra Manuela, minha sócia querida, amada. Minha aluna, e digo, linda. Mano, eu tenho um sonho. Eu quero montar um clube de leitores. Você topa? Ela disse, já topei. Em 24 horas, a gente tinha o clube montado. Caramba. Quando a gente publicou. E nós não tínhamos ideia da potência que isso teria. A gente sabia que seria bom, sabia que seria importante, mas a gente não tinha ideia no que se transformaria. E hoje a gente tem vários depoimentos. Então, assim, quando você fala de fazer alguma coisa, as pessoas que têm me pedido essa brincadeira não tem vaga mesmo, porque senão fica enorme e a gente perde essa intimidade. Eu tenho dito, eu me ofereço para te ajudar a montar o clube, o seu clube, porque tem mesmo uma manha para que isso seja montado e que perdure. E se você queria montar, é porque tem gente que quer montar também. Exatamente. Então, o que eu acho que tem dessa situação é assim, ó, foi a minha inquietude que fez com que esse clube existisse, depois a gente montou outro, depois a gente montou o Movimento Conexão. Então, eu tô falando de que olhe para sua inquietude e faça alguma coisa com ela. E pode não dar certo logo. O que importa é que você tá se movimentando. Quando você se movimenta, muitas coisas boas chegam. O clube podia ter acabado no final daquele primeiro ano. Ok, valeu.
E eu tenho uma dica que eu acho que é interessante, fazer uma aula, né? Entrar numa aula de forró, numa aula de dança, ou até num curso de, sei lá, de línguas, que as pessoas estão conectadas. Quando você escolhe um curso, alguma coisa pra fazer, Exatamente. são pessoas que estão no mesmo momento, né? Na mesma vibe. Isso é interessante que Tem muito com esse se movimente. Sim. Eu estava escutando hoje, antes de vir para cá, uma matéria do G1 falando sobre a saúde mental, né? Que foi o que a Cândida comentou. Sim. Enquanto a gente está vivendo um momento difícil, a gente com mais de 400 mil pessoas se ausentando dos trabalhos, pós-pandemia ainda. Das enfim. notificadas. Das Isso. notificadas, exatamente. E aí, no final, ela trouxe, através de alguns especialistas, o que a saída, né? Se a gente pode falar, é a rede. Quem são essas pessoas que te dão apoio, que te olham, que te veem? Porque quanto mais a gente puder criar isso, eu, por exemplo, terminei criando uma comunidade, e quem cuida de você, que é uma comunidade onde as mulheres entram e onde elas são acolhidas e vistas. Eu não tinha pensado nisso. Tem vaga? Tem. É meu trabalho. Tá vendo? E aí, de repente, eu vi as mulheres chegando, Jana, eu saio mais fortalecida daqui. Eu falei, putz, o que eu posso fazer, né? Para que eu possa encontrar um lugar onde as mulheres possam se sentir fortes e poder ir para o mundo. Manuela foi aluna dela Manuela desse foi minha grupo. aluna. Então, quando a Manuela se topa fazer isso comigo, ela já tinha passado por um processo com a Orjana de ser provocada a pensar o que é que ela fazia para ela. E Manuela trouxe um ponto super interessante quando você falou dela, que ela fez parte dessa comunidade, que era um outro formato, e ela me trouxe assim, ela me disse, Jana, eu era uma pessoa que fazia tudo para os outros. Então ela me dizia assim que ela, no prédio dela, ela era a pessoa que organizava as festas. E ela fez o processo comigo e ela sacou que ela não fazia para ela. Ela entendeu que aquilo era bom, mas que era sempre um lugar porque ela não conseguia dizer não. Então tá bom, Manuela já sabe fazer isso super bem. E ela terminava fazendo, né? Ela é danada. Aí ela parou no processo de reflexão e disse, não, peraí, o que eu posso fazer para mim? Vou abrir mão desse reconhecimento de ser vista, porque é que faz tudo bonitinho no prédio, para buscar algo que faz sentido para mim. E aí chegou a Cândida, entende? Então é uma rede que a gente vai realmente... Você se abre. Uma mãe leva a outra, entende? Uma mulher leva a outra. E né? quem tá assistindo a gente, que sente falta dessa rede, e a gente falando disso aqui, tem muita gente sentindo falta dessa rede. Então, é o que Cândida falou. Faz um movimento que essas pessoas vão aparecer também. Porque se tá todo mundo falando que tá precisando de rede... É rede. Rede é um olhar do encontrando outro, né? as redes, sim. Tem um movimento, inclusive, isso chegou para mim no Instagram, né? Que conta... É um fenômeno social, né? Que atualmente existe uma enorme quantidade de grupos de pessoas que se juntaram e que nunca tinham se visto na vida. Elas não eram amigas que se juntaram. E esses grupos, tem um nomezinho, fiquei tentando lembrar, mas não consegui. Esses grupos hoje, eles têm se constituído numa rede de apoio e de conforto muito maior do que às vezes de amigos de uma vida. Sabe? Então, vamos dizer que a gente nunca tinha se visto, a gente se juntou e lá nesse grupo nosso, a gente não é amiga de uma vida. A gente tem uma possibilidade de conversar sobre a gente muito mais bacana, às vezes, do que com a nossa amiga de uma vida. E nada aqui, né? As nossas amigas de uma vida são maravilhosas. O que a gente está dizendo é que, às vezes, naquele seu grupo das suas amigas de uma vida, não rola mais, não rola ainda, ou não rola essa conversa que rola nesse grupo aqui. E que nesse momento te ajuda mais, porque você pode estar em outro momento de vida, você pode estar em outra vibe. Então, encontrar outros grupos é muito saudável. Os 3 grupos que eu tô falando têm exatamente essa função. Sim, e que a gente que é uma coisa que vem lá de trás, que a gente traz, e aí a gente não vai gastar tempo, mas que assim, ó, o que é bom é aquilo que permanece por muito tempo. E ninguém fala das amigas de infância da vida adulta. Exatamente. Eu digo que eu agora tenho amigas de infância da vida adulta, porque nós vamos mudando, as pessoas vão mudando, mais, né? os interesses já não vão ali. E ok, aquele vínculo às vezes continua existindo por alguma razão, mas isso não impede que a gente faça outros vínculos e vá procurar outras tribos, porque as coisas vão se modificando, graças a Deus. E sabe uma coisa que é bacana? A gente tá falando dessa rede também de troca, né? De sentar e conversar, mas essa rede também pode existir para o trabalho braçal. Então, lá na sala da minha filha tem um grupinho que ela chama Rainbow Friends, que as amiguinhas se eu soube conectaram. Ontem que tem esse nome, não sabia. E o que é que elas fazem? Porque quando a gente pensa em rede, a gente pensa em pessoas que vão nos ajudar. Mas a rede a gente ajudando também. Então, elas toda sexta-feira... como você é essa rede também, né? Toda sexta-feira as meninas ficam em uma das casas
das mães e as outras mães têm aquele tempo para sair para fazer alguma coisa. Que Então a ótimo. rede não é só, eu não tenho uma rede para alguém cuidar de minha filha. Não, é você também ser pro outro, fazer Sim, essas trocas. exato. Então a gente também pode encontrar rede para coisa braçal. Por que a gente não pensa assim, eu podia fazer o mercado da minha amiga hoje e da semana que vem ela faz o meu. Né? Eu compro as frutas para ela e levo lá na escola porque a Ou gente vai você se encontrar. comentou, gente, não tem uma fruta em casa. Aí sua amiga vai no mercado e diz, pô, ela tá sem fruta em casa. Ela entrou aqui no mercado. Você quer que eu compre alguma coisa pra você? Deixa na portaria da sua casa, você me faz o Pix. Às vezes é uma coisa muito muito simples. simples. Você só vai pegar mais 5 laranjas, mais 6 bananas e resolve. Como tem no grupo de WhatsApp lá da escola, das mães. Eu acho as mães do Miró, de uma maneira geral, muito Unidas, né? muito unidas, assim. Eu acho que todo mundo tem o mesmo pensamento, assim, um pouco da É que a gente se sororidade, do organizou cuidado. mal, né? Como sociedade, né? E aí uma vai Aí comprar ficou coisa difícil. pro filho e oferece. Gente, eu tô aqui na loja, muito todo legal. mundo quer, Que faz ótimo. o Pix, não sei o quê. Isso é muito bom, esse oferecimento. Em 2022, e eu acho que esse podcast, ele é um desdobramento de uma série de coisas que vão acontecendo. É uma iniciativa do Miró aqui junto com a Ellen, mas eu acho que tem uma história. E talvez a gente esteja chegando aqui no final dele também, né? Então, em 2022, eu fui fazer uma viagem para Milão. E era um curso de cool hunting. Cool hunting, que eu não tinha ouvido falar nunca na minha vida, tem a ver com essa coisa de estudo de tendências. E nós passamos uma semana em Milão estudando sobre isso, investigando, olhando para a rua e entendendo como é que você identifica tendências. Quando eu voltei dessa viagem, eu tinha algumas mega tendências, né? Que a gente estudou isso lá, que eu sabia que estavam em curso na sociedade. Uma delas era essa de construção do espírito de comunidade. Certo? Isso é fundamental. E numa sociedade como essa que a gente está vivendo, com tudo isso que a gente está contando aqui, como é que uma escola não faz um investimento de que essa comunidade se apoie? Então, muitas ações, inclusive essa que a gente está fazendo aqui, está inspirada numa ideia de juntar as Senso pessoas. de comunidade, né? Sim. Senso de comunidade. Isso é Vão para o importante. clássico ditado: para educar uma criança é preciso de uma aldeia. E quando a gente volta lá para a história, a própria Revolução Industrial, ela tira as pessoas do campo e leva para a cidade. E quando as pessoas saem do campo, elas se distanciam mais dos seus familiares. Sim. E vão viver em núcleos muito menores. Então a gente tem um desdobramento, inclusive, até hoje, desse movimento. Quando a gente faz, como o Colégio Miró, um movimento de dizer pessoas se juntem, se apoiem, e a gente também está fazendo isso. Então, o Colégio Miró esse ano ampliou as suas ações nessa direção de investir no espírito de comunidade e montou, né? Vai ser publicado hoje, inclusive, o Conselho de Pais, que cada turma será representada por um homem e uma mulher, que terá encontros regulares na escola para nós discutirmos conteúdos que emergem nas conversas de WhatsApp, por exemplo, que não chegam na escola e que a gente precisa conversar sobre isso. A gente tem o NAP, que é o Núcleo de Apoio às Famílias, que é a escola percebendo que a família está precisando de mais ajudas, indica para ter 5 a 6 sessões na escola de cuidado atendido por psicólogos psicanalistas. A gente tem ainda um movimento de crescer a equipe e ter plantões de tirar dúvidas para que as famílias possam conversar com a escola com regularidade maior e resolver as suas questões cotidianas, diminuir esse exaustão. Às vezes qual é a fantasia do meu filho? Eu não li os informes, me diga aí. E qual é o telefone da costureira? Coisas simples. Então, a ideia é contribuir cada vez mais. Legal. Reuniões de pais mais potentes, focados nas questões reais que as famílias estão trazendo. Porque a gente precisa olhar para essa sociedade e entender, tem uma exaustão, o que a gente vai fazer? Não dá para ficar só na queixa. A gente precisa atuar. Pois é, esse papo incrível que a gente está tendo aí, né, com essas mulheres potentes, essas mulheres feras no assunto também. Por falar em ser fera no assunto, vocês 3 são orientadoras parentais, educadoras parentais. E é uma profissão relativamente nova, né, relativamente recente, que no Brasil ainda está sendo regularizada, em Portugal já como Virna já me falou. Mas eu queria que vocês explicassem melhor, porque eu, por exemplo, que sou uma pessoa que faço terapia há muitos anos, eu não entendia o que era um educador parental.
E agora eu sei, mas eu queria que vocês explicassem também para quem está nos assistindo o que é ser uma orientadora, uma educadora parental, para que serve isso? É para atender a criança, é para atender o pai? Explica pra gente aí. Vou dar para as minhas convidadas. Olha, na linha que eu trabalho, eu acredito que seja muito parecido com Orjana, a diferença é pouca. É um trabalho onde a gente ajuda os pais a desenvolverem as competências parentais. A gente trabalha apenas com os pais, no intuito de organizar, às vezes é uma organização de rotina, é uma escuta, às vezes os pais só precisam ser escutados, então é uma forma da gente ir trabalhando. Eu trabalho com um modelo específico, então a gente vai dando ferramentas, a gente vai dando respostas, vai dando estratégias para ajudar esse exercício da parentalidade, porque tem uma coisa que também vem muito da nossa sociedade, que é como se a gente nascesse sabendo fazer essa coisa de ser pai e mãe. E a gente não nasce sabendo ser pai e mãe. Não é? Então, muitas vezes as pessoas se sentem incompetentes e fazem assim, eu vou procurar uma ajuda, gente, para saber algo que a minha mãe fazia. Fazia porque não existia, não é? Mas ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. Então, para isso que esse serviço existe, para que as pessoas tenham apoio para desenvolver seres humanos. Que é isso que nós, enquanto pais e mães, avós, né, esse Cuidadores, exercício, né? Cuidadores de modo geral fazem. Então, é pra gente estar ali, segurando a lanterninha, acendendo a luz lá onde está escuro e vamos lá procurar para fazer um apoio. A gente estuda para tudo, né? A gente estuda para ser jornalista, estuda para ser orientadora parental, mas a gente não estuda para ser pai e mãe. A gente acha que é instintivo, aquela questão do instinto, e que não é assim. É um trabalho bem importante mesmo. Eu acho que o desafio ainda é trazer mais os homens para essa discussão, porque senão fica mais uma função para essa mulher estudar. Interessante. Né? Isso no meu trabalho eu comecei a identificar muito, e eu também sou orientadora parental, mas hoje eu foco muito na mulher, na mãe. Então, eu comecei a perceber que tinha um lugar de muita ferramenta, né, de como recurso, de como lidar, e isso é muito bem-vindo, mas muito mental. Então, essa mulher exausta, cansada, muitas vezes não conseguia se acolher, e aí o processo de não conseguir se acolher, ela acolhia o filho, às vezes, de uma maneira muito mais racional, porque Orjana disse, porque a disciplina positiva, porque a educação tal, falou que eu preciso dizer para ele, olha, eu sei o que está acontecendo com você. Tanto que eu vivi isso com a minha filha, que hoje tem 14 anos, ela me disse uma vez, você está aplicando, né, mãe? Que você... sabe, tipo, aí piorou mais ainda. Então também tem a ver com a minha trajetória. E aí hoje eu comecei a acolher essas mulheres. Então eu trabalho com elas, com o corpo delas, com as emoções delas. E aí o lugar do acolhimento vem de um outro lugar sentido. Entende? Porque ela já está começando a exercer isso na vida com ela mesma. Então ela vai para a criança de uma outra forma. Mas é um lugar também de trazer recursos a partir dela, sabe? Foi um pouco a mudança que eu fiz, porque eu comecei a ver, pelo menos as mulheres que chegavam até a mim, ainda mais cansadas, porque tinham que estudar sobre isso, entende? Pra Cândida, eu quero... Que é isso que a gente, nesse trabalho que eu faço, é muito mais de escuta. Porque o que tem para a estratégia de um vai ser a estratégia para o outro. E a gente tem que adequar e tem que ter essa sensibilidade. E tem aquilo que você falou muito importante. Se a gente enche a pessoa, não é chegar lá e dizer, você tem que fazer X, Y, é igual a receita de bolo, né? A pessoa olha e faz assim, eu não vou voltar aqui não. É da gente ter a sensibilidade de onde vai essa exaustão através da escuta, e às vezes você sai de uma sessão com uma única estratégia, uma coisa pequena, às vezes com nada, uma coisa né? simples, às vezes é só com escuta, só com escuta. Porque é essa coisa de respeitar o que é singular de cada um nesse trabalho, né? Não dá pra gente fazer 1 milhão de coisas, porque você vai aumentar a exaustão. E a gente tá muito só, né? Que foi o que as meninas disseram, né? Então, isso... Você vai aumentar a exaustão. Ela já fica, né? Extremamente grata. Né? E entendido que é, então, orientadora parental, eu já vou pra Cândida aqui para outro ponto, que é por que você escolheu essa formação também? Você é diretora pedagógica, e por que você buscou também ser uma orientadora parental dentro do seu trabalho? Você conversou com o meu analista antes. Faz muito tempo que o Colégio Miró, e eu posso falar também de mim especificamente, tem coisas que são minhas, atende famílias na escola de uma maneira diferenciada, que é podendo escutar as histórias dessa família. E à medida que eu fui ouvindo essas famílias, eu fui vendo como elas precisavam de orientação.
E eu fui só fazendo isso e fazendo cada vez melhor. E quando eu conversava com psicólogos, psicanalistas, várias pessoas que vão conversar comigo, elas começaram a me provocar e dizer que eu tinha, de fato, uma abordagem diferenciada, que eu tinha um jeito diferente de cuidar dessas famílias. Na pandemia, eu fui entendendo que as famílias estavam precisando de muita ajuda. E eu, então, fui descobrindo que existia esse ofício. E decidi, então, me especializar, estudar e entender como se podia fazer isso. O que eu já sabia? Que eu tinha uma ação que cuidava das famílias. Eu queria qualificar essa ação e fundamentar essa ação. E por isso eu decidi fazer as formações. A primeira formação que eu fiz é uma formação importante, mas eu acho que ela tem uma pegada muito instrumental, né? Eu prefiro nem falar tanto, mas tem esse diálogo com a disciplina positiva, que eu acho que é uma referência muito importante. À medida que eu fui me especializando, eu fui entendendo que essa questão da escuta é o centro desse trabalho, né? Tanto Virna fala como isso, como Orjana fala sobre isso. E eu ouvi recentemente, eu te dizia isso aqui, quando a gente foi chegando, uma família me dizer que nunca tinha vivido uma experiência tão potente e já tinha feito terapia de casal, já tinha feito trabalho de terapia com a criança, mas que a ajuda a eles, exatamente, a mais potente tinha sido essa. E por quê? Porque o foco são eles. Porque o foco é o pai e a mãe. Então, o foco não é a criança. Deixar claro, não a criança não vem para a sessão. O adolescente não vem para a sessão. O trabalho é com os pais. E há uma enorme necessidade nesse momento, por tudo que a gente falou, de que esses pais, esses familiares, vou corrigir de novo, olha como é forte isso, né? Esses familiares, porque a mãe, o pai, a avó, o tio, o cuidador, de maneira geral, possa ter um espaço de conversar sobre esse ato de parentar, sobre esse ato de cuidar. E como você bem disse, é complexo, tem que ter acesso a conhecimento. E aí a Orjana diz, mas não pode ficar tão pesado, não é para ficar, esses livros todos aqui, dá para ler tudo isso, ajuda pra caramba, mas você não precisa ficar todo dia estudando todas as páginas. Vai viver essa experiência, né? Sabe? Vai ser escutado e construir um caminho. Então, a gente está vivendo um tempo onde parar para olhar para o processo de parentar é urgente. É isso, com essa frase de Cândida, eu vou finalizar aqui o nosso bate-papo, construir um caminho. A gente espera, com certeza, que a gente tenha contribuído, ajudado você, especialmente você, mãe, que está exausta, a tentar já pensar nesse caminho de construção. Que construção você quer ter no seu caminho para que você consiga ter uma leveza maior, recursos que você vai usar. A gente tem aqui vários livros para indicar que a gente vai colocar na descrição. A gente foi na descrição, nos comentários. A gente falou de várias referências de filme, de livro, de série. Então, eu acho que esse conteúdo foi bem completo e a gente espera de coração, eu tenho certeza que vocês três também, que a gente tenha contribuído para a construção desse caminho. Por favor. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que esses espaços fazem com que a gente, eu brinco que é quase uma coisa de religião. A gente tem que passar a palavra. Quanto mais a gente encontra um espaço desse, como o Miró oferta, melhor pra gente. Porque quanto mais a gente falar, mais a gente vai chegar, mais a gente vai conseguir sensibilizar as pessoas. Então, muito obrigada. Um prazer imenso estar aqui. Para mim também. E eu, escutando você, fiquei pensando... Que trabalho revolucionário, né? É você uma contribuição social dentro de uma escola, você poder oferecer isso é algo extremamente difícil, porque as escolas hoje são muito punitivas, a gente vive um momento bem difícil, muito conteudista, onde as crianças são o tempo todo ameaçadas, e essa diretor, enfim, né? Dentro dessa exaustão que Cândida trouxe dos professores, eles também estão sem recursos, e aí escutar Cândida, eu falo, meu Deus, existe uma luz no fundo do túnel. E também eu fiquei pensando que acho que todo mundo tinha que estudar sobre parentalidade, né? Ter uma sessão, ter contato com isso, porque educar essas crianças a gente influencia o tempo todo, né? Você encontra uma criança no elevador, né? Se você pode eu canso de perceber isso do meu dia a dia, como eu contribuo muito mais hoje, depois que eu me familiarizei mais com esse assunto, né? E como ela disse, não precisa estar imersa, mas se abrir para um podcast desse, né? Escutar e poder olhar para a criança, como você disse, que eu achei lindo antes da gente começar. Eu hoje sinto saudade da minha filha, porque esse modo punitivo, ele distancia a gente das crianças do mundo. A gente acha as crianças um saco, né? E quando a gente tem esse olhar, você olha, caramba, hoje eu percebo, quando eu vejo uma mãe cansada, já me aproximo,
Depende do meu dia, óbvio, né? E aí eu já percebo, tipo, ai, caramba, eu posso dar uma ajudinha aqui. E aí, às vezes, brinco um pouquinho que a mãe já tá... Eu sinto que ela vai embora de outro jeito, sabe? E essa contribuição é muito bonita, né? Então transformadora. É isso, assim, Muito obrigada, meninas. Eu agradeço. Obrigada, então. Até o próximo episódio do nosso Mirocast.